Boa noite, amigos e amigas do Grupo Espírita Ceareiros da Boa Vontade de Sorocaba e amigos da região. É com imenso prazer que mais uma vez agradeço o convite prestimoso do amigo Paulo, da equipe, e estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um estudo dessa doutrina maravilhosa e que nós possamos hoje aprender um pouco mais deste ensinamento divino que é o aprendizado diário de sermos pessoas melhores. O capítulo de hoje, gente, que nós vamos conversar é deste livro aqui, ó, chamado Boa Nova, do Chico, pelo espírito amigo de Humberto de Campos, em 30 episódios diferentes. Recomendo muito a leitura deste livro para vocês. E hoje nós vamos falar de um assunto que está muito pertinente no momento, que nós vamos falar sobre os bens materiais, sobre a riqueza, sobre como durante essa pandemia nós estamos lidando com essa parte de não ter emprego, salário, diminuição da renda, de pessoas que estão preocupadas somente com as coisas materiais e muitas vezes esquece realmente de quem são, da onde vieram e para onde vão. Então, o texto que nós vamos ler hoje é o texto 30, chama-se Servo Bom, o Servo Bom. Eu queria fazer apenas alguns comentários antes, só para vocês saberem que interessante que é para a gente falar sobre o texto. O texto, no primeiro momento, o nosso irmão X, que é Humberto de Campos, relata com uma profundidade, com uma clareza, as conversas dos discípulos e do mestre mediante a este assunto e a outros assuntos do livro. E este assunto especificamente, eles estavam falando muito sobre a riqueza. Estavam falando muito sobre aqueles que, por mesquinhez, se faziam até de pobres só para não pagar impostos. E eles estavam falando como que era muito difícil, que era mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí eles estavam comentando sobre este assunto, falando sobre a mesquinhez de algumas pessoas que se faziam de pobres, se faziam de pessoas que não tinham nada apenas para não pagar impostos. E aí, aqui no capítulo tem uma passagem muito interessante que diz assim, ó, que Jesus estava indo de Galiléia para Jerusalém. Ia ser a sua última ida a Jericó antes do suplício. E era aguardada com curiosidade imensa por uma grande multidão que esperava-o durante o caminho. E aí, gente, uma dessas pessoas que estavam no caminho era Zaqueu. Zaqueu, gente, era uma pessoa que ele era um daqueles cobradores de impostos. E todo o povo da região que não conhecia ele tinha muita raiva dele. Por quê? Porque por ele ser judeu, como é que ele poderia trabalhar para o governo romano cobrando? E aí, gente, o que acontece? Jesus, sabendo desse trabalho mental que todos estavam fazendo entre eles, pela briga, pela diversificação dos pensamentos sobre o tema, Jesus, pelo caminho, já sabia que durante o caminho ele ia ter a oportunidade de exemplificar para todos sobre o que seria pobreza e riqueza, sobre o que seria o trabalho do dinheiro e o trabalho dos bens em favor do próximo, no sentido da evolução. Por quê? Porque pelo caminho, quando ele estava indo da Galiléia para Jerusalém, ele num determinado lugar do caminho, ele encontrou na multidão o nosso irmão Zaqueu. E chegou e falou para Zaqueu, Zaqueu era uma pessoa de estatura muito pequena. E aí ele tentou de qualquer maneira ver Jesus. Por quê? Porque dentro dele ele sempre quis ver Jesus, e ele queria conhecer Jesus, e ele queria ter um momento para conversar com Jesus. E aí Zaqueu, no meio daquela multidão toda, subiu num local chamado Sicômoro.
E aí, nesse local, ele ficava bem mais alto do que as outras pessoas. E lá, o coração dele, que nem fala aqui no livro, inundado de uma curiosidade e sensações alegres, viu que Jesus admirou-lhe e falou: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. E Zaqueu, gente, se pudesse traduzir o que passava no seu coração, ele desceu da improvisada galeria que era o sicômoro e ficou com imenso júbilo. Abraçou-se a Jesus com um prazer espontâneo e ordenou todas as providências para o querido hóspede e a sua comitiva fossem recebidos. Olha, gente, toda a comitiva. Isso quer dizer quem? Todos os apóstolos e todas aquelas pessoas que estavam em romaria junto com Jesus. E aí começou a grande transformação daquele momento de entendimento para todo mundo. Por quê? Porque Jesus sabia o que estava dentro do coração de Zaqueu. E também sabia o que estava dentro do coração de todos os seus discípulos, que não eram pessoas más, mas que levavam muito a ferro e fogo todas as impressões das palavras e ao mesmo tempo não entendiam a grandiosidade do que tudo poderia de aprendizado ser colocado em prática. E aí, gente, o que aconteceu? Jesus deu ouvido, Jesus deixou que Zaqueu falasse com ele. E aí, gente, aqui no capítulo, quando vocês puderem ler nesse livro, você vai entender melhor. Por quê? Porque Zaqueu chegou e falou assim, ó: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável. Mas olha só o que Zaqueu falou para Jesus. Mas desde muitos anos venho procurado empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos que me rodeiam a vida. Compreendo aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém muitas famílias vieram buscar os meus trabalhos, o indispensável recurso à vida. Aí Jesus colocou para ele: abençoado seja o teu esforço. E aí Zaqueu ficou tão feliz que murmurou: os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. E aí Jesus respondeu: regozijo-lhe contigo, exclamou Messias, porque todos nós somos servos de Deus. E aí o publicano, que tantas vezes foi injustamente acusado, experimentou uma grande satisfação. E aí olha só o que ele falou. Ele ficou tão feliz de ver Jesus com ele que ele falou: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenha prejudicado alguém, indenizá-los-ei quadruplicamente. E aí Jesus abraçou com um formoso sorriso e respondeu: bem-aventurado és tu agora, em sua casa contemplas a verdadeira salvação. E aí, gente, vendo que os discípulos ficaram totalmente alterados, porque como pode Jesus ir na casa de uma pessoa rica e de que todo mundo tinha escárnio e tinha raiva? E aí, Jesus chegou e foi conversar com os discípulos. Por que eu estou lendo tudo isso? Porque já vocês vão entender o ápice da nossa conversa. Porque Jesus queria que todos entendessem as coisas. E aí, gente, chegando alguns discípulos, principalmente Felipe e Pedro, e aí estavam todos lá conversando, e assim o que aconteceu? Pedro e os outros foram até Jesus e colocaram ele um monte de perguntas e perguntou assim, ó. Olha só o que perguntaram para Jesus. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho no reino? Por que se hospedaram numa casa humilde e sim naquela suntuosa contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e aos pecados do mundo? E aí o mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza. Amigos, acreditai porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior, a que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que tesouram no céu. Os primeiros escondem as suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo.
e por vezes atiram uma moeda dourada ao faminto que passa, procurado livrar-se da sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação da sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito e os seus mordomos fiéis a faces do mundo. E aí, gente, os discípulos continuaram conversando com o mestre e começaram a ficar falando de um monte de coisas com ele. E aí, Jesus chegou e só explicou para todo mundo o que, gente? Que todos têm que fazer a sua parte diante da oportunidade que tem, seja com a matéria, no sentido da riqueza, ou seja no trabalho servil. E aí no final, gente, Jesus reuniu todos e contou a bela e formosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos. E também foi pousado, enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, e os seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado seja tu, servo bom e fiel. Por quê, gente? Porque aí o que acontece muitas vezes? A gente não entende muitas vezes qual é a utilidade providencial da riqueza. Às vezes a gente não entende o que a gente tem que fazer sobre essa parte, sobre os valores da matéria. E eu já vos digo em verdade, assim como Jesus colocou, gente, todos nós podemos utilizar-se da matéria da melhor maneira possível. Eu quis só ler uns trechos dessa passagem só para vocês entenderem que assim, gente, ter dinheiro, ter riqueza não é pecado, não é errado, mas é a utilidade que você faz e o emprego desta riqueza, isso sim vai ter peso e valor na vida de todo mundo. Você que está nos assistindo, você pode ter bens, você pode ter terrenos, casas, dinheiro no banco, mas a pergunta que não quer calar é: quem domina quem? Você domina todas essas riquezas que você tem ou são essas riquezas que te dominam? Qual é o valor entre tudo que você tem no banco ou que você tem em escrituras de coisas materiais e as pessoas que te rodeiam? O seu relógio, o seu celular, a sua casa vale mais do que a sua família? Do que o seu bem-estar? O exemplo que eu dei, e se vocês quiserem estudar depois, procurem o item 30 deste livro maravilhoso que é o livro Boa Nova, vocês vão ver que Zaqueu, gente, mesmo sendo muito mal visto por todo mundo, Zaqueu entendeu qual era a utilidade providencial da riqueza. E ele sempre fez aos outros aquilo que ele achou que era prudente e importante, mesmo ele sendo um cobrador de impostos e que a maioria não gostava e não queria ele. Então, gente, antes da gente julgar, criticar e falar qualquer coisa sobre aqueles que têm algum tipo de riqueza ou aqueles que têm um carro bom, uma casa boa, uma roupa legal, observem melhor em vocês o que vocês podem fazer com a utilidade providencial das coisas que você tem. Será que na sua casa você não tem um monte de coisas que ficam aí guardadas, que você diz que são relíquias e que poderia ser útil para alguém e você, até porque não usa ou nem serve mais, mas você guarda porque existe uma lembrança física de algo que se passou? Aquela roupa, aquele calçado, às vezes a gente deixa vencer comida, às vezes a gente não ajuda as pessoas porque a gente guarda lembranças de fatos ocorridos com aquilo ou com aquela peça e deixa muitas vezes de fazer a nossa parte. Sejamos nós, gente, pessoas de bom coração, de índole positiva. Você pode ter tudo na vida, mas que você não seja escravizado por isso e não olhe ao redor e não veja quantas e quantas pessoas poderiam estar se beneficiando também da tua riqueza, do teu trabalho, através da oportunidade que você poderia dar para elas também, para elas aprenderem, para elas crescerem, para elas se desenvolverem. Então, a minha conversa de hoje com vocês é só sobre qual é a utilidade que você está fazendo de tudo que você tem. Pergunta: se hoje você deixasse a vida material, você levaria o que daqui, gente? Lembrando que as coisas como dinheiro, relógio, celular, casa,
aqueles bens materiais, você não vai levar nada. O que você vai levar? Sejamos servos bons e fiéis. Façamos a multiplicação dos talentos, como Jesus explicou na belíssima parábola dos talentos. Que a gente possa receber do nosso Senhor os talentos que Ele nos deu e a gente devolver no final da existência multiplicados. Na oportunidade, no trabalho e principalmente na união das pessoas ao nosso redor. Que a gente saia deste mundo com a ideia convicta de que a gente fez o melhor. E aí, gente, todas as outras coisas serão acrescentadas. Espero que a gente possa cada dia mais entender que realmente é importante ter dinheiro, é importante ter uma saúde financeira, até para que, se acontecer alguma coisa, a gente consiga ter recursos. Mas a gente não pode ser tão mesquinho e tão egoísta de achar que tudo é só nosso e a gente não olhar para o redor. Quantas pessoas estão precisando de um alimento? Quantas pessoas estão precisando de um agasalho? Quantas pessoas estão precisando de um apoio? E às vezes você tem os 3 e você não utiliza nenhum deles para o próximo. Com a ideia de pensar que cada um é por si e Deus é para todos. Não sejamos tão pequenos de não olhar ao redor e não ver o sofrimento alheio, porque cada um é de uma maneira. Talvez a facilidade que você tenha de aprender e de crescer, talvez não seja a mesma dos outros. Então que a gente possa começar a entender que se você tem a oportunidade de fazer algo para alguém, gente, faça. Faça da melhor maneira. Faça de acordo com o teu coração. E assim, sejamos cada dia melhores. Muito obrigado a todos vocês que hoje estiveram com a gente. Se vocês tiverem curiosidade, vão buscar nessa obra maravilhosa o conteúdo do item 30, que é a história de Zaqueu, que era uma pessoa perseguida por todos os judeus porque ele cobrava impostos, mas ninguém sabia no interior da alma dele o que ele fazia para tantas e tantas famílias. Então é muito fácil você julgar a aparência, mas não é fácil ver a caminhada e a estrada de cada um. Então, que sejamos nós menos críticos e mais fazedores. Façamos mais pelos outros do que ficar olhando a vida dos outros. E que sejamos melhores a cada dia. Que você, que está aqui com a gente, possa junto comigo neste momento elevar o seu pensamento a Deus. E agradecidos a essa oportunidade, vamos rogar a Deus que envolva a sua família, os seus entes queridos e a todos aqueles que estão passando por alguma dificuldade neste momento. Senhor da vida, Senhor de amor, de luz e de paz, que neste momento bendito possamos todos nós envolver aqueles que amamos, aqueles que não conhecemos no teu jugo suave e leve. Que o Senhor possa derramar sobre todos o teu amor e a tua benesse, para que cada um, segundo as suas obras, possa caminhar sobre essa terra e buscar evoluir, que este é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estudo e de aprendizado. E que derrame sobre essa casa espírita bendita os ceareiros, o teu amor em todos aqueles que buscam lá o amparo, o auxílio e o amor, hoje e sempre. Graças a Deus a todo mundo. Eu sou o Ricardo, do Centro Espírita Maria Amélia de São Bernardo, e quando tudo isso passar, não vejo a hora de poder retornar aí nessa casa bendita e ver e conversar e poder estar junto de todos vocês. Gratidão. Seja o mesmo dentro e fora do lar. O lar é a sociedade em miniatura. A sociedade é o lar ampliado. Num e noutra, seja o mesmo. Firme em sua palavra, seguro em seu pensamento, honesto em seus atos, calmo na confiança em si mesmo. O homem é o que é, e a manifestação externa reflete o estado íntimo da nossa alma. Seja atencioso e compreensivo. Quantas vezes a pessoa que vem falar com você traz problemas recônditos, escondidos no âmago da alma. Mantenha-se sereno, você que já vislumbrou a luz do entendimento fraterno. Conserve seu equilíbrio quando alguém se apresenta perturbado. Seja atencioso e compreensivo. O mundo está repleto de enfermos e você
tem saúde moral. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai Criador, aos amigos benfeitores da espiritualidade, e vibremos muita paz, muito amor e bastante equilíbrio, pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e membros, e que os nossos irmãos possam receber em seu lar e distribuir com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos, e envia-nos os bons para nos proteger. Porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.